Olá, está começando mais um TVT. No programa de hoje vamos falar sobre a maneira que a imagem da mulher é usada pela propaganda. É comum encontrarmos anúncios que utilizam as mulheres como objeto de desejo ou figura submissa. A equipe do TVT foi às ruas saber qual a opinião do público a respeito do assunto e aproveitou para relembrar algumas propagandas que causaram polêmica. Veja na reportagem. Desde quando a publicidade é tratada como alma do negócio, ela usa a imagem feminina, que mudou com o tempo. Contudo, o objetivo ainda é o mesmo: ganhar popularidade com a mulher, que muitas vezes é vista como um objeto. E hoje em dia, o que o povo pensa? Eu acho que é perigoso usar a imagem da mulher dessa forma, porque ele cria um padrão de beleza. E criando esse padrão, as outras mulheres elas vão buscar esse padrão. E o perigo é porque essas mulheres que a mídia usa, elas vivem só disso, elas vivem só do corpo. E acredito que isso vai gerar frustração nas outras pessoas, porque elas não vão conseguir chegar naquela forma de beleza. Ao meu ver, o papel da mulher se aparecendo na TV não é tão ruim, tá? Em partes. Em questão de denegrir ou não a imagem da mulher, eu penso que é a mulher que tem que ver mesmo o que ela vai se propor a fazer. Essa é a minha opinião. Eu acho que o uso da mulher como objeto na mídia é uma coisa muito ruim, porque acaba desvalorizando a imagem da mulher. Meio que isso já está impregnado aí na cabeça das pessoas, né? Então acaba sendo uma coisa muito ruim que prejudica o nosso Brasil, até mesmo o nosso mundo, que não é só aqui no Brasil que eles usam isso, né? E para conversar sobre as consequências que a mulher sofre ao ter sua imagem relacionada a esses tipos de propagandas de mulher objeto, convidamos a professora de semiótica e mestre em estudos literários da UNAERP, Tânia Cosse. Seja bem-vinda, Tânia, obrigada pela presença. O que você pode dizer da mulher sendo usada como objeto nessas propagandas? A mulher já há muito tempo vem sendo usada na publicidade, na propaganda, de maneira geral. A gente tem que também distinguir que há alguns tipos diferentes de propaganda, né? A institucional ou essa mesmo de varejo, comercial, que vende um produto. Essa que está a serviço da sociedade de consumo, ela usa a mulher, ora, como objeto, e esse objeto, a gente precisa definir um pouquinho essa ideia de objeto, se é aquela questão da mulher objeto, tipo sexual, né, objeto sexual. Então, se ela é desfrutável. Então, a gente tem isso, sim, na propaganda. Era mais ainda ostensivo. Hoje, esse discurso está modificando aos poucos. Não é ainda muito light, leve, não, mas já está se modificando. Antigamente, o que eu quero dizer, até a década de 90, por aí, aquela relação mulher com bebida era um binômio indissociável, né? Então, tal qual a bebida é para ser desfrutada, e algumas bebidas você toma ali com os amigos, joga fora, descarta, era a mesma associação com as mulheres, porque era a relação com o sexo. É para você desfrutar, para você curtir e abandonar. Mas aí a gente tem a mulher no cigarro, na indústria tabagista, que não tem mais, né, não aparece mais, e aí você tinha um outro estereótipo do feminino, né? Eram mulheres mais senhoras de si, porque tinha que ser, né, para ela poder fumar e aparecer como detentora, né, de uma qualidade, de um status diferente. Então, dependendo do tipo de cigarro, nós tínhamos uma mulher mais cult, etc. Então, o objeto aí não era tanto essa ideia do objeto sexual, né, essa mulher para uso, vamos dizer assim, recreativo, tá? Então, sim, a mulher hoje ainda é vista assim em muitos aspectos dentro da publicidade, mas é o que eu digo sempre, a publicidade ela só reflete aquilo que nossa sociedade pensa, né? A imagem do homem como objeto não é tão explorada pelas propagandas quanto a das mulheres. Na sua opinião, por que isso acontece? Não é explorada como homem-objeto, também, de novo, objeto sexual. Mas se a gente for lembrar, rememorar, lá no cinema americano, aquele homem que aparecia fumando, fazendo aquela pose toda, era também já o modelo do homem, do que se esperava de um homem na questão da masculinidade, né?
Então, eu não sei se não é tão explorado hoje. É explorado, mas não com esse viés, de novo, pejorativo de ser usado apenas para o sexo. É sim, também tem, porque a gente vê muito homem sarado, malhado, o homem que é o gostosão, o que pega todas, o galinha, etc., né? Aparece às vezes assim. Mas ele tem o apoio, de novo, da cultura, né? Ele pode, vamos dizer assim, ele tem a chancela, ele pode. Então, mas não é tanto quanto a mulher. A mulher ainda fica como refém desse pensamento ainda extremamente machista da nossa sociedade. Tânia, e durante os anos, a mulher foi conquistando seus direitos na sociedade, cargos importantes. E você acha que essa evolução também foi na propaganda ou não teve relação? Não, sim, a propaganda começa... É assim, né, gente? Propaganda tem que vender. Se ela for vender um produto para uma mulher que não gosta desse discurso machista, ela não vai conseguir vender. Então, o que ela tem que fazer? Adaptar o seu discurso. Então, hoje existe uma mulher em cargos importantes e em vários âmbitos aí, e então ela tem que arrumar um meio, um caminho. Então, outro dia eu vi um anúncio aí de um desodorante masculino. Uma mulher chegando do trabalho toda arrumada, bonita, carregando o filho no colo, ou seja, ela trabalhou o dia inteiro, pegou o filho na escola, chegou em casa, o marido estava arriado, morto. Aí ela joga um desodorante para ele, que ela já estava com desodorante, joga o desodorante para ele se animar. Ou seja, a mulher faz tudo isso e o marido é aquele cara, né, que está ali devagarzinho. Então tem sim, já tem essa representação. Mas veja, essa mulher que é assim toda poderosa, mas ainda dentro de um paradigma do casamento. Casamento e mãe. Como disse o nosso terceiro entrevistado, isso é muito da nossa já cabeça, já é uma coisa formada nossa, ou realmente a propaganda que traz essa forma de pensamento para nós? Como se fosse uma imposição, ela está trazendo um pensamento novo para que a gente aceite ou refute? Isso. Não. A propaganda é como um texto qualquer da cultura. Ela já reflete um pensamento arraigado, introjetado, né, que está aí, que permeia a nossa língua, a nossa maneira de falar, até de olhar para as coisas, né? Então, o nosso olhar já está treinado para isso. A publicidade capta isso, ela pode inovar assim com relação às relações que ela faz entre os elementos, mas essa ideia já está aí. Tanto já está aí que se trouxéssemos de repente uma proposta muito fora da nossa cultura, provavelmente ela não encontraria uma linguagem que tivesse eco para conseguir fazer o que ela tem que fazer bem, que é persuadir, né? E você acha, Tânia, que a imagem da mulher transmitida nessas propagandas incentiva o preconceito e os abusos que elas sofrem hoje? Nossa, eu acho essa pergunta meio complexa, assim, porque fica parecendo, a propaganda faz isso. A propaganda, ela está a serviço da sociedade de consumo, né? Então, ela sozinha, ela não faz nada. Ela pode estimular mais o consumo que está sendo pago por alguém que está atrás dela, né? Claro que ela pode perpetuar ou simplesmente repetir algumas coisas que já estão acontecendo. Mas, quando isso é ostensivo demais, nós vemos que as pessoas, os consumidores, acabam se rebelando contra isso. Tânia, você acha que a mulher deveria ser explorada de uma outra forma? Não só pela publicidade, mas sim pela mídia como um todo? Bom, eu só vou mudar um pouco o verbo que você usou nessa pergunta. Eu acho que a mulher não deveria ser explorada, né? E se fosse o caso, a mulher é que deveria explorar. Colocar-se, então, como sujeito do seu próprio discurso. O que nós temos são pessoas que constroem discursos para a mulher. Não é a mulher construindo o seu próprio discurso. Você disse a dissociação da propaganda de cerveja com a mulher. Você descreveria esse tipo de publicidade como um exemplo dessa dissociação entre mulher, que é vulgar, e a cerveja, como pelo poder da imagem?
Você falou dissociação, você está dizendo de dissociar a imagem da mulher da cerveja? Tem algum jeito de tentar tirar esse foco um pouco da mulher de cerveja? Tem algumas que já estão fazendo isso, né? Algumas, e a gente vai vendo assim, que as cervejas mais populares, as mais baratas, é que ainda apostam nesse binômio aí, mulher-cerveja e tal. Porque isso já ficou tão batido que isso vai mudar muito, né? Mas há algumas outras que fazem outras apostas. Por exemplo, eu não me lembro mais, mas eu lembro de uma em que, por conta da cerveja, acontecia um encontro amoroso, ou encontro entre amigos, em que as pessoas se acertavam, ou então a relação da cerveja com alegria comum a todos, né? Então, e não mais a ideia, porque a associação era a loira gelada, né? Que ficou o apelido da própria cerveja. Então, foi tão forte isso que juntou. Mas sim, isso com o tempo vai mudando. Mesmo porque fica parecendo, se isso não mudar, se o discurso com relação à mulher mudar e a propaganda da cerveja não mudar, nós vamos ter algo parecido com agora a gente pegar um anúncio da década de 70. A gente vai achar até engraçado, né? Então, um determinado momento, isso é capaz que mude, se o discurso mudar. Tânia, e com relação à semiótica, existe alguma outra interpretação que possa ser feita nesses anúncios que trazem a mulher como objeto sexual e tudo mais? Ou é só essa interpretação mesmo, já batida, que todos nós temos? Olha, de maneira assim muito genérica, eu posso dizer que a relação mais ou menos é essa. É como se houvesse um sofisma, né? Uma estrutura de verdade que não só a estrutura da verdade, mas é uma mentira. Associar a cerveja e mulher, cerveja é tão gostosa, cerveja tal é cerveja, por isso é gostosa, mulher é gostosa, então junta uma coisa com a outra aí e a gente cria essa imagem. Estou falando assim de maneira muito genérica, a gente pode interpretar dessa maneira. Agora, há, claro, vários outros perfis dentro disso. Percebam que nas propagandas, nós estamos falando de propaganda de cerveja aqui, né, de bebida, mas de cerveja. Nesse perfil, nós temos mulheres e mulheres jovens, porque não é qualquer mulher também que é considerada gostosa para esse viés aí, para esse ramo da bebida alcoólica. É a mulher até uma determinada idade. Então, pensando por esse viés, eu acho que continua de maneira geral um tanto quanto restrita essa interpretação, não é? É a associação da mulher com o sexo, associação da mulher com o desfrutar, só que é a mulher sendo desfrutada e não ela desfrutando, de novo. Então é a mulher como objeto de consumo do mundo masculino, não é esta mulher ainda consumindo. Nós não temos um anúncio ainda de propaganda que mostram as amigas, as mulheres, azarando os rapazes e até mesmo olhando para eles como se fossem objetos, simplesmente objetos, né? Então, de maneira geral, sim. Mas aí eu teria que pensar em outras propagandas, em outros anúncios, porque se a gente for pensar no ramo da perfumaria, eu tenho de novo aquela mulher, ela é quase angelical, dependendo do perfume. Né? Aí há perfumes em que ela tem toda uma sedução, mas ela nunca é vulgar. Ela é uma mulher sedutora. Ela sim é mais senhora de si. Tem uma até que ela fala, o rapaz quer voltar a namorá-la e ela fala assim para ele que afilandou, né? Ele demorou, afilandou, então ela está mais assim, senhora tal. Mas ainda é sempre a mulher com relação ao seu parâmetro que é o homem, tá? E aí a gente tem vários outros, da indústria de alimentos, aí a gente tem a associação da mulher com a mãe, a que nutre, a que sabe fazer a comida gostosa, boa, tal, não é? Então, não sei, os papéis referentes a ela são vários. Tem-se ali umas propagandas que mostram a mulher inteligente, mas aí essa mulher inteligente, ela está associada mais a alguns objetos de consumo mais sofisticados. Porque também tem outra coisa legal que acontece, legal é trágica, né? Mulher aqui inteligente não pode ser bonita. E se ela for bonita e for inteligente, eu costumo brincar assim, uma mulher bonita e inteligente, meu Deus, isso é um perigo terrível. Pobre dos homens, tadinhos deles. Ou pobre delas, né, que acabam isoladas.
Aí eu também estou sendo preconceituosa. Anny, infelizmente nosso tempo terminou, mas muito obrigada pela participação, por ter esclarecido todas as nossas dúvidas. E o TVT fica por aqui, na próxima semana tem mais.